Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Vamos ver se as pessoas já começam a entrar aqui hoje. Vamos fazer um bate-papo, então, junto com a Thaís Aires. Thaís, que é especialista, hipnoterapeuta, voltada para crianças. Hoje vamos bater um papo aqui com ela, então, com a Thaís, nossa convidada de hoje. Boa noite, César, tudo bem? Cris, como vocês estão? Prontos hoje para uma live muito interessante. Hoje vai ser um bate-papo aqui com a Thaís. Estou só esperando ela entrar para a gente conversar sobre como que a hipnoterapia pode ser realizada em crianças, se isso é possível, né? Everton, Roberta, boa noite a todos. Olá. Estamos só aguardando aqui a nossa convidada Thaís Aires, já entrou. Thaís está aqui, deixa eu só chamar ela aqui para participar com a gente. Marcelo. Só aguardando aqui a entrada da Thaís. Oi, Thaís. E Tudo bem? aí, como vai? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Quanto tempo, Thaís? Pois é, foi ano passado. Meu Deus, eu acho que eu mexi em um filtro aqui. Peraí, deixa eu achar alguma coisa mais legal. Tá bom. Ai, meu Deus, fiquei amarela. Vai, continua. Segue o bonde. Meu Deus, vai. Ai, deixa amarela mesmo. E aí, amiga, como é que você Acontece. tá? Graças a Deus, tudo ótimo. Acontece. Não melhor do que você, que acabou de voltar de férias, renovada, né? Cheia de energia. Menina, 30 dias de férias. Tudo que eu precisava. Agora eu tô pronta para começar o ano com gás total. Exatamente, pé direito aí agora, né? E É vamos isso aí. ajudar esses pais e essas crianças que estão precisando da ajuda da gente, né, Thaís? Isso aí, gente, é incrível. Muito pai, muita mãe perdido, não sabe o que fazer para ajudar aquela criança que está em sofrimento. E por incrível que pareça, tem muita criança precisando de ajuda. Muita mesmo, muita. Sim, muita criança e muitos pais, porque com essa quarentena, com essa questão de pandemia, criança não vai para a escola, fica só dentro de casa. Os pais tendo que trabalhar, né, em home office, tendo que cuidar da casa, porque às vezes liberou a funcionária e tendo que fazer exercícios, atividades de escola com os filhos, assim, tá tudo uma loucura, né, Thaís? E Sim, e assim, aumentou o assim, pai a procura. Como é que tá isso nesse período para você? aumentou muito, né? E assim, eu trabalho com o público infanto-juvenil, mas eu também atendo o público adulto, né? Então, tem pai que precisa de ajuda, tem mãe que precisa de ajuda e tem criança que precisa de ajuda, porque assim, com o home office, o pai e a mãe, ele não tem mais aquela função específica naquele momento específico. Misturou tudo, Sim, né? Tá tudo exato. muito confuso ali. Então, para um pai ficar mais. Para perder a paciência, para ficar mais irritado, é muita demanda, aumenta tudo. Então, é muito mais fácil, né? Acontecerem os conflitos Exatamente. familiares, ir à tona aquilo que talvez nem viesse agora, né? Uma ansiedade, um sofrimento Aham. emocional ali para. E, inclusive, eu vi, né, que até aumentou o caso de ansiedade e depressão nas crianças, né? Coisa que não era tão comum e agora, durante a pandemia e esse período que a gente está passando aí, aconteceu muito isso. Você observou isso na clínica também, Thaís? Nossa, muito, muito, muito mesmo. E assim, a quantidade de criança tomando medicamento para depressão, ansiedade, é, é muito, muito. É alarmante mesmo. E, Thaís, e e o que com que a gente isso, faz, né? Porque. Oi? não, eu ia falar que com isso não é só a ansiedade, a depressão, aumenta.
sabe, enurese noturna, a criança que já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer, a criança que Há uma se regressão nos comportamentos, né? são várias questões. A gente cita ansiedade e depressão porque São os o que mais mais a gente vê por aí, são mais comuns, né? foco, concentração, né? Falta de concentração para assistir aula online. Muitas crianças, né, com essa dificuldade já tinha essa falta de concentração antes na sala de aula presencial e no online acaba ficando mais difícil ainda, né? Se concentrar ali E dentro até de casa Aham. com outros E até estímulos. para a gente que é adulto, né? É um desafio você ficar sentada ou sentado horas e horas na frente de um monitor, interagindo ali com, né, com uma câmera. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter bom senso, né? A gente, enquanto pais, e não cobrar tanto, né? Senão Exatamente. a nossa saúde mental não acaba. A gente Aí é que sofre. A tá. criança Aí é que sofre, tá. todo Os mundo entra em pais sofrimento. precisam estar também cuidando da sua saúde mental para poder ajudar os filhos, né? É bem aquela história do avião mesmo. Primeiro você coloca a sua máscara, respira para depois você conseguir colocar a máscara no seu filho, na criança. Porque se você não consegue cuidar da sua saúde mental, você não vai conseguir ajudar o seu filho, não é isso? Então, É eu acho que verdade. é uma E sequência assim, lógica. isso, e a gente precisa deixar muito claro que tá tudo bem em pedir ajuda, né? Tá tudo bem não conseguir dar conta de tudo. Tá tudo bem falar assim, olha, para mim eu só consigo até aqui. Eu não consigo ser dona de casa, esposa, profissional, professora, babá, tudo ao mesmo tempo. Então, cada Em um algum sabe ali os momento você vai limites, né? explodir. Tá tudo bem você explodir, né? Não tá fora da curva. Mas tá tudo bem explodir também, mas tá tudo bem pedir ajuda antes de explodir, porque quando É, explode, o estrago é maior, né? O é prejuízo é maior. verdade. Exatamente. Bom, Thaís, eu como hipnoterapeuta que trabalho muito com gestantes, né? Antes de você começar a falar da hipnoterapia para crianças, eu tenho a dizer que a hipnoterapia também na gestação, ela tem uma função muito especial em relação ao comportamento dessa criança que vai nascer, dessa criança que, né, vai crescer, vai se tornar um adulto. Então, é muito importante também que a mãe, durante a gestação, não sofra com tanta ansiedade, né? Que a gente sabe que até que uma ansiedade ali é normal, mas uma ansiedade excessiva, né, pode realmente prejudicar o bebê. Então, neurocientistas já comprovaram, inclusive, que mães muito ansiosas, gestantes muito ansiosas, né, tiveram um nível de cortisol acima e isso atrapalhou realmente a formação cerebral dos fetos, né? Principalmente aquelas partes voltadas para as funções cognitivas, as funções executivas da criança. Então, essa criança ela pode vir a desenvolver problemas comportamentais mesmo durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Né? Então, aí a importância também da hipnoterapia durante a gestação. Né? Verdade. E sabe que os adultos de hoje, né, já foram bebês, já foram fetos, e se tivessem passado, às vezes, por uma gestação tranquila, né, um parto tranquilo, talvez muitas das coisas que acontecem não aconteceriam, né? Então, é muito importante esse cuidado ao nascer também. A Travou, gente... gente? Ela tá dizendo que travou. Para mim tá tudo certo aqui. Para você tá tudo certo? Para mim tá tudo certo aqui também. Travou para mais alguém? Ou só se tiver travado, alguém escreve aqui para a gente saber e tentar corrigir, né? Exato. Ó, a Magali tá dizendo aqui, ó, já contratei o curso da Thaís, estou gostando muito. Que bom, Magali. Vem comigo, vamos juntas, conte comigo. E a gente cansa de ver, né, em consultório, quando a gente atende adulto, que a gente faz a regressão e a gente vai buscar a causa daquele sofrimento. Muitas vezes o adulto volta lá no útero e tem aquela confusão, né? Eu não sei se esse sentimento ruim é da minha mãe ou se é meu, né? Então, a importância do trabalho que você realiza ali de acompanhar desde a formação, desde a gestação daquele bebê. Você falou tudo, né? Vários casos que eu pego, às vezes até de uma mãe que é ansiosa, uma mãe que é depressiva, ou até uma mãe que tem autoestima baixa. Você vai, na regressão aparece, né? Ou ela não era benquista, ou ela não era uma bebê desejada, uma gravidez não planejada e não desejada. E aí, muitas vezes, teve tentativa de aborto.
Então, ou tanto que isso influencia realmente, né? Naquele Uhum. comportamento daquele adulto, aquele futuro adulto. Então, tudo E isso, se for e trabalhado muitas já na gestação, já melhora muito, né? Vixe, e muitas vezes o adulto tá lá com seus 40 anos, 50 anos, e a gente vai buscar ali a origem daquela dor, daquele problema, daquele sofrimento, e tá lá no bebezinho. Então é muito importante mesmo, muito mesmo. Muito. E aí, depois que nasceu, né? Depois que nasceu, o bebê, todo mundo feliz, bebê com saúde. A partir de quando que começa, então, uma criança está apta a passar pelo processo de hipnoterapia, Thaís? Renata, isso aí a gente não tem assim uma idade muito certinha, não. E eu vejo isso muito na prática, porque eu, Thaís, eu optei por trabalhar com crianças a partir dos 6 anos de idade. Por quê? Porque a Aham, criança ela tem uma certa maturidade, ela sabe falar das emoções dela. Né? Eu já tive experiência sim. de trabalhar com crianças menores que 6 anos e, por exemplo, já atendi criança de 4,5, 5, que isso funcionou super bem, né? A criança tinha uma desenvoltura boa para a gente trabalhar, Aham. ela sabia falar A do sofrimento comunicação dela. fluiu, né? Sim, mas não é só a comunicação verbal ali, não. Ela sabia falar sobre ela, sobre os sonhos dela, Aham, sobre as dela, as emoções dela em si. E já trabalhei entendi. com criança também nessa faixa de 4, 5 anos, que na hora de brincar, na hora da descontração, estava tudo bem. Mas na hora de falar sobre o problema, né, sobre a dor daquela criança, ela mudava de ideia e falava, não, tá tudo bem, não tenho nada para você aqui não, quero ir tá embora. Então, Entendi. por esse motivo, eu optei por trabalhar com crianças acima de 6 anos, né? Só que Aham, uma surpresa muito legal. Eu lembro que eu falei que eu fiquei 30 dias de férias, né? E eu lembro. recebi um direct, uma mensagem de um pai muito aflito, que tem um bebê de 2 anos e 3 meses que tinha caído da cama. E por ter Ixi, caído da cama, ele não quis mais andar. Ele tinha 6 dias que a criança não andava, não tocava mais o pé no chão. E ele estava nossa, desesperado. Aí, o que eu faço? Aí eu pensei assim, poxa, 2 anos e 3 meses é muito novinho, não vai funcionar. Falei, olha, mas tenta fazer isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Eu orientei ele, né? E aí ele aham, falou, vou fazer. Mas eu confesso que no fundo, eu pensei assim, esse negócio não vai dar certo. Só que, para minha surpresa, no outro dia, ele me mandou uma mensagem super feliz, falando que a criança tinha andado, ainda que segurando, nossa, história inseguro, de né? Segurando da vida. parede, mas ele tinha andado e já tinha 6 dias que ele não punha o pé no chão, que ele ficava só chorando em cima da cama. E eu falei, não, Nossa, surpresa gente, boa. Então, assim, a gente não pode demais. categorizar. Criança até a faixa etária X funciona, dá certo, é bom trabalhar, vai ter um resultado positivo, e Uhum, criança não dá. uhum. Mas eu prefiro Dependendo, acima dos você 6 anos. consegue ajudar a criança até antes, como foi esse caso. Então, dependendo do Sim, caso, né? Como foi um sim. trauma, né? Uma coisa assim, você até conseguiu. Então, muito interessante que você foi lá, arriscou, tentou, né? Não seguiu Então, paradigmas, fugiu dos isso, paradigmas. isso, e a gente, assim, eu olho uma criança com sofrimento, aquilo me toca tanto, que eu falo, não, eu vou tentar. O máximo que pode acontecer é não funcionar É agora. ficar do mesmo Vai jeito. ficar do mesmo jeito, mas foi uma surpresa Aham. maravilhosa. Dois Ah, anos e três imagina a meses. felicidade desses pais. Gente do céu. Incrível. Pois é, 2 anos e 3 meses. Adorei. E a procura maior desses pais, né? Porque normalmente são os pais, né, Thaís, que vão te procurar porque o filho tem um certo problema que está prejudicando ele, seja lá na escola ou na convivência mesmo, com os amigos, na família. E aí eles te procuram. Como é que acontece isso? Como é que é essa procura? A criança precisa externalizar esse desejo de querer melhorar? Ou os pais mesmo que percebem isso e acabam convencendo a criança a ir até você? Como é que funciona normalmente? Olha, eu sempre digo, muitos pais me ligam diariamente, assim, em desespero, que eles já tentaram de uma forma ou outra ajudar aquela criança e não conseguiram. Então, a primeira pergunta que eu faço para aquele pai ou para aquela mãe ao telefone é: a criança sente essa dor que você sente? A criança vê isso que você está me relatando como um problema dela? Por exemplo, tem criança que não come.
de tudo ou não come várias coisas. Ela tem aquela Várias crianças seletividade, com esse problema. né? Então, assim, tem criança que come, por exemplo, carne, arroz e batata frita e não aceita outro tipo de alimento. Então, o Tem pai e a criança que mãe. come só papinha de neném, com 7 anos. Isso, isso. Então, assim, vamos focar nessa questão. Então, os pais, eles ficam muito preocupados porque eles pensam assim, poxa, a saúde do meu filho deve estar faltando a vitamina X, Y, Z, ele deve estar com alguma deficiência na vitamina, vai atrapalhar o crescimento, a Uhum. aprendizagem, enfim. E aí, o que que acontece? Eu pergunto para a criança, para o pai, se aquela criança percebe que aquilo é um problema para ela naquele instante. Porque talvez para a criança, ela tá tudo bem. Eu nem penso que isso vai ser um problema futuro para mim. Então, eu não quero lidar com isso agora, né? Então, Sim, não adianta ser uma dor do pai ou da mãe. A mesma coisa para a criança que dorme no, tem no que quarto do incomodar a pai. criança. Tem que incomodar a criança. E por quê? Porque a hipnoterapia ela é um processo 100% consensual. Então, não Uhum. adianta o pai saber que a criança tem uma demanda ali, um sofrimento, uma coisa para ser Aham. trabalhada, levá-la ao consultório e querer que nós, como terapeutas, ajudemos aquela criança que não quer a nossa ajuda. Tá tudo bem no mundo dela. Ela não está sofrendo, ela não precisa de uma transformação em nada na vida dela. É um Então, processo ativo a hipnoterapia, é, né? é, é Não é um ativo e processo passivo, consensual. que você chega lá com Não, a varinha de condão e faz a não. mágica. Não tem milagre, não tem mágica e nem pozinho de pirlim-pim-pim. A criança ela é ativa no processo, né? Então ela Sim. precisa, quando ela chega para mim no consultório, ela precisa saber o que que ela foi fazer lá. Ela precisa ter consciência de que ela tem alguma questão para a gente trabalhar e querer a minha ajuda. Então eu não posso ser a pessoa que vai dizer para a criança assim, olha, você já tem 10 anos, está na hora de você dormir no seu próprio quarto e deixar o quarto do papai e da mamãe. Não, ela vai falar, não quero. Por que que a minha mãe dorme com meu pai e eu tenho que dormir É, sozinha? Não quero. Mas tem a criança que tem o medo de dormir sozinha, mas adoraria dormir no próprio quarto. Ela tem até vergonha quando os pais dizem que ela não consegue dormir no próprio quarto. aham. Então, Tem vergonha por essa eu causa dos consigo. coleguinhas que Isso, comentam, que chamam ela de bebezinha. isso. Essa eu consigo ajudar. Agora, aquela que não está se importando, eu não consigo. Ainda que os pais estejam muito incomodados e preocupados com o futuro daquela criança. Entendi, Entendeu? Thaís. Então, a Uhum. criança precisa saber o que ela tem, Querer. querer aquela transformação e segurar na minha mão para juntas a gente fazer ali nosso caminho e ir em busca do que ela quer, do que ela precisa. Se não for assim, Ah, eu digo que as chances são mínimas de ter algum certo. resultado positivo. E aí, nesse caso, quando a criança chega sem querer, você costuma fazer um trabalho com os pais, assim, de conversar com eles para que Eu eles convençam ela ou não? Você deixa eles fazerem a não, parte deles e aguarda. a criança nem chega no meu consultório se ela não quer, porque eu deixo Ai, muito claro. Eu deixo muito claro, Renata, no primeiro contato com os pais, que é para eles conversarem com a criança sem interferirem ali na escolha dela. Porque se eles aham. irem e levá-la para mim, ela não desejando estar lá comigo, eles vão jogar o dinheiro deles fora. Então, quando eu falo assim, ninguém quer jogar o dinheiro fora. Então, eles pensam É, duas vezes. mexeu Né? no E bolso quando e a criança resolve. e quando a criança chega no consultório, eu checo com ela se ela sabe o que ela foi fazer ali e se ela tá Ah, feliz em estar ali. Porque se ela lá no consultório me se dissesse, ela não, eu quer nem queria estar resolver aqui. aquilo, Se ela dissesse, olha, eu nem queria estar aqui, mas minha mãe me obrigou, é dali para lá. A gente nem trabalha. nem começa. Nem Entendi. começa. Nem começa. E aí, vamos supor que a criança quer. A criança aceita, ela se sente incomodada, quer tratar aquela questão, seja a questão da comida ou qualquer outra. Enfim, vocês começam a primeira sessão, né? Como é que funciona essa primeira sessão? Tem uma anamnese, assim, porque deve ser diferente, né? Com um adulto, com certeza é diferente. Você faz um pre-talk, faz uma anamnese. Como é que é essa primeira consulta? Renata, tem que ser diferente da sessão com o adulto, porque a criança, ela não tem muita paciência de ficar escutando, ouvindo sobre o funcionamento da mente consciente, da mente subconsciente, e o Sim. que é transe. Ela não quer saber de nada disso. Ela foi ali para resolver uma coisa e a gente não pode ficar enrolando, não pode, tem que ir direto ao ponto.
né? Aham. Então, Aham. a amnese, ela é feita, né? Na minha forma de trabalhar, ela é feita anteriormente à sessão. Então, eu mando um formulário para os pais, ali tem todas as coisas que eu preciso saber sobre aquela criança, e aí os pais previamente me mandam isso de volta, esse material, eu preparo a sessão de acordo com o que está ali, com todas aquelas Aham. informações, né? E cada sessão, ela é específica para aquela criança. Então, não tem uma sessão ali igual a outra, não tem como que eu diria ali, entre aspas, um enlatado, Um né? Ela é muito protocolo específica, é personalizada. personalizado, entendi. Thaís, o E Wagner não disse dá. que está muito Ah, próximo da câmera. Você viu? O Wagner eu? falou. Eu Eu tô? acho que tá muito Deixa, próximo da câmera. Será que deixa eu consegue dar chegar uma pra trás. visão um pouquinho mais distante? Melhorou? Aí acho que melhorou. Que aí a gente consegue te ver o rosto inteiro, né? Acho que tá É, melhor, Thaís. então tá bom. Quer fazer alguma pergunta também? Pode escrever. Agora a voz travou. Se alguém quiser fazer Tem pergunta, uma pode fazer pergunta também. aqui que foi a Magali que fez. Pode? Olha, a Magali perguntou aqui: e a abordagem para o adolescente é muito diferente da criança? Acredito que sim, né, Thaís? É diferente, né? Tem que ser, porque senão o adolescente vai ficar muito entediado e vai achar você muito tola, né? Então você Sim. tem que adequar tanto a abordagem quanto a sua comunicação, o seu comportamento, de acordo com cada pessoa que está ali na sua frente. Talvez você use até a mesma técnica, né? Mas só que você tem Aham. que fazer as necessárias, Sim, né? exatamente. E aí, durante a sessão, você utiliza muita metáfora, acredito, né, Thaís? Assim, porque você precisa falar a linguagem da criança, você precisa criar um vínculo com ela, né? Então, você deve utilizar o quê? Desenho, descobre o que aquela criança gosta, de repente, de assistir, de fazer, para criar esse rapport com ela ali, não é? Sim, eu utilizo o que a criança gosta e como que eu utilizo. Lembra do formulário que os pais respondem e me mandam? Então, ali Sim. eu tenho muita informação daquela criança. Então, eu Hum, utilizo o que é de interesse dela para trabalhar a questão dela. Então, assim, eu já brinquei de dinossauro, eu já fiz slime durante as sessões, fazendo slime ali escola e tratando a criança. Então, assim, quando a criança chega e tem slime para a gente fazer, ela me acha muito legal, porque eu sou muito ah, parecida, porque eu gosto entendi. daquilo que ela gosta, porque eu tenho Sim, com aquilo que ela certeza. Tem que gosta ter ali. isso. Aham. Tem que ter isso, né, Thaís? E aí o transe com a criança? Você faz de que maneira que acontece esse transe, esse aprofundamento? Como é que é feito tudo isso? Menina, o transe, a criança já chega em transe, praticamente. Olha Então, só, olha só. eu não gosto de trabalhar com o transe formal que a gente faz ali, o Dave Elman, igual a gente faz com os adultos. Porque criança é muito fácil. Se você falar para ela, sabe um balão azul? Se você só falar isso, ela já está vendo o balão azul, ela já vai te falar que o balão ela já está ali. Então, a O criança, poder quanto de imaginação é muito maior, muito, né? muito maior. E quanto menor a criança, mais parte do tempo dela, ela vive nesse mundo de fantasia. Então, é super tranquilo, muito tranquilo. Mas a criança precisa Ah, então querer. Eu essa tenho que parte deixar. é a mais fácil, talvez. Porque a criança quer estar ali com você. A criança sabe que tem um problema e que você é a pessoa que pode ajudá-la. Então, o transe é o de menos. Assim, se a gente for colocar Aham, proporcional, né? Aqui tem alguém perguntando sim. se eu tenho elementos para chamar a atenção. Tenho. Tem brinquedos, tem livros infantis, tem canetinha, lápis de cor, tinta, tem um Tudo monte de para coisa legal. atrair. Que Tem legal. guloseimas, tem pirulito, jujuba, balinha, chocolate. Que divertido esse consultório, hein? É legal.
Aqui perguntaram também onde que faz as perguntas. Pode fazer por aqui mesmo, ou se quiser fazer na caixinha de perguntas, no final da live a gente abre a caixinha de perguntas também. A Isis também acabou de fazer uma pergunta. Ó. Como seria a abordagem para tratar uma criança de 7 anos que ainda faz xixi na cama? Você já teve algum caso assim, parecido? Conta para nós. Já é super comum a enurese noturna, né? Que é o xixi na cama. Então, tem mais de uma abordagem, né? Então, assim, eu não costumo trabalhar com uma coisa específica para cada problema. Depende da criança, depende do que ela gosta. Então, quando eu leio sobre ela na anamnese ali, eu vou preparar aquela sessão, né? Então, eu costumo usar aquilo que ela gosta para serem os elementos que ela vai ver ali durante a terapia dela, né? E aí é muito interessante lembrar também que o terapeuta que trabalha com crianças, ele precisa se despir da capa de super terapeuta, sabe? Ele tem que estar disposto a sentar no chão, a tirar o sapato, a fazer vozes que no mundo adulto seriam vozes idiotas, né? Então, assim, ele não pode ter vergonha de parecer bobo, né? Porque você precisa entrar no mundo da criança. Então, você tem que entrar, você tem que conectar com ela, né? Tem que haver uma conexão. Você precisa dessa interação ali com ela. Então, se para isso for preciso você brincar de bolha de sabão no consultório, você vai brincar. Se precisar sentar no chão e você fingir que é o cavalo o cavalo selvagem que está perdido, sei lá onde. Então, eu sou tudo no consultório. E deixar aí, tem que voltar a ser criança, de verdade. Tem que então, voltar assim, não tem que ter não tem que ter vergonha de parecer ridículo ali, naquele momento. Né? Eu penso em ajudar aquela criança a sair daquele sofrimento, vale tudo, vale até ser ridícula, não tem problema nenhum. Sim, com certeza. Porque tem terapeuta que fala, porque eu sou o terapeuta, porque eu não sei o que lá. Não, lá não tem isso. Lá você é o terapeuta que não resolve. Se ele não entrar na conexão com a criança, não adianta, né? Não. E outra coisa, precisa você também ter um certo conhecimento, né? Você precisa conhecer um pouco sobre os desenhos que daquela idade, sobre o que crianças daquela idade costumam gostar de fazer ou não. Você precisa ter um conhecimento prévio também, né, Thaís? Se você não conhece nada do mundo de criança e resolve virar hipnoterapeuta de criança da noite pro dia, complica um pouco, né? Sim. Mas o Google tá aí para isso. Às vezes a criança tá ali um pouco distraída e se o negócio apertar, abre o Google ali rapidinho, dá uma olhada e não faz papel de bobo. Mas assim, não exagera também nessa sou super sua amiga, porque a criança percebe quando você não tá sendo muito verdadeiro. artificial. Fica artificial. Então, assim, você vai ter tempo de conhecer o que você não conhece antes da sessão, porque ela vai te mandar por escrito ali o que ela gosta. Então, se aparecer lá, sei lá, patrulha canina, e você não tem filhos em casa, você não faz nem ideia do que seja o patrulha canina, pois é, dá um PJ Masks, né? Hã? Esse aí eu não sei qual que é. Esse aí eu não sei. De pijama. Não sei também. Se chegasse para mim, se chegasse para mim, eu teria que estudar antes de ir. Para saber do que se trata, exatamente. É verdade. Mas a gente não se preocupa com atendimento com adulto? A gente não se prepara? Exatamente. Com criança é a mesma coisa. A mesma coisa. A gente precisa se preparar previamente. Exatamente. Bom, tem algumas perguntas aqui. Uma que é muito importante a gente saber. Durante a sessão, você fez a sessão com a criança. Você precisa contar para os pais como foi essa sessão e se eles ficarem curiosos, querendo saber e vierem te perguntar, como é que é essa sua postura frente a esses pais? Os pais não precisam saber o que aconteceu ali na sessão, né? A criança tem o direito à privacidade dela ali. Por quê? Se os pais resolvessem a questão dela, já tinham resolvido em casa. Não precisava ter levado para mim ali,
para a gente trabalhar aquilo. Então, se os Certo. pais não vão resolver aquela questão, eles também não têm que ficar sabendo o que foi tratado ali, né? Então, eu não Aham. divido que a criança me confidencia, né? A gente tem que Ah, manter sigilo com a criança também. Ah, Thaís, mas quando uhum. é que você fala com os pais? Eu falo quando eu percebo se a criança estiver correndo algum risco, Sim. né? E quando eu preciso orientá-los quanto ao comportamento deles. Mas o que foi tratado ali, Ah, o que a criança disse, o que a criança deixou de dizer, não. e eu acredito que essa parte que você falou é muito comum, né? Porque normalmente uma atitude da criança é reflexo do comportamento dos pais. Então, Nossa, deve ser muito comum, acredito 100%. eu, você ter que tratar e trabalhar com os pais também depois, ou conversar com eles sobre o que está acontecendo e o que eles devem fazer de diferente, né, Thaís? Então, é meio que um tratamento familiar que você faz, né? Renata, a gente precisa ter muito cuidado para não assumir o papel de heroína, de salvadora da pátria. Por quê? Porque uma terapia, para ser bem sucedida, para a criança resolver aquela questão, a gente tem que trabalhar com um tripé, que eu chamo de tripé do sucesso. Que tripé é esse? Pais, a criança e o terapeuta. Porque a criança, ela passa ali comigo 1h30, 2 horas, nem 2 horas, né? Aham. Ela tá comigo ali. E o outro tempo, ela tá onde? Com os pais em casa. Pais. Então, eu sempre uso essa metáfora, eu sempre digo isso. A criança é como um peixinho que a gente tira do rio poluído, tá? Não que a casa dela seja poluída, tá, gente? É só uma analogia. É como se a Sim. gente tirasse um peixe de um rio poluído, tratasse Uhum. aquele peixe, aí o peixe vai ficando saudável emocionalmente, né? Mas ali no peixe é fisicamente mesmo. A gente vai ver as escamas brilhando, os olhos vívidos, aquele peixe fica saudável. Aí o que a gente faz? Tá saudável? Tá. Devolve para o rio poluído. Ele vai adoecer de novo. Vai. Um ambiente Então, nocivo. sim, o ambiente ali é o adoecedor, né? Então a Sim. gente precisa sim colocar essa responsabilidade da melhora da criança, do adolescente, também nas mãos dos pais, né? Então, muitas Uhum. vezes eu oriento e muitas vezes eu sugiro até que ele vá se tratar, porque quando, olha, não consigo, não dá, para então procurar ajuda profissional, Sim. porque E vai. aí pode ser você essa ajuda ou não? Ou você tem essa, como é que fala? Essa regra, né? De se eu trato a criança, eu não vou tratar o pai, porque. Ou não? Porque tem muitos Não, eu não terapeutas tenho que regra, eu fazem não essa tenho. restrição. Não, eu não tenho essa regra. Se os pais precisarem de ajuda, eu ajudo. Eu não trabalho hoje com o público masculino. Então, por exemplo, se fosse o pai, eu indicaria para alguém, para algum colega Ah, atender. Mas entendi. a mãe, eu Uhum. atenderia. Tá. Mesmo porque os problemas da mãe não tem nada a ver com os problemas da criança, né? O da mãe. O da criança tem a Sim. ver com os problemas da mãe. É, Mas o da mãe não tem a ver com o filho. Tem a ver exatamente. com outras questões. Com Então, outras não sei. questões. Uhum. É, Entendi. A Vanessa, ela pergunta aqui, ó, na hora do atendimento, a criança ela fica só ou ela precisa estar com o responsável? o responsável precisa levá-la, né? Ou o pai ou a mãe, a assinar tudo, contrato, autorização. Mas no consultório, a criança fica sozinha, né? E os pais Sozinha, ficam tá? em sala de espera. Só que tem criança que. Aliás, gente, em toda a minha carreira, eu acho que uma ou duas vezes, eu acho não, tenho certeza, 2 vezes só a criança quis que os pais estivessem junto com ela ali na hora da terapia, no consultório. Todas as outras crianças, todas, preferem os pais do lado de fora, Aham. né? Eu acho que eu até Então, me lembro que você falou que uma foi lá, ficou a portinha meio aberta, ela levantou, foi lá e fechou a porta. isso Eu aí. Eu, lembro eu, disso. eu gosto de fingir que eu esqueci a porta entreaberta ali. Eu finjo que eu vou fechar e deixo ela um pouquinho aberta, porque os pais ficam ansiosíssimos ali na sala de espera. Então, eu deixo a porta um pouquinho Aham. aberta, e pedaços, fragmentos ali, eles escutam, eles percebem a movimentação, o que está acontecendo ali.
Então, eles se aquietam um pouco mais. Mas essa criança, ela percebeu que eu não fechei a porta direito, levantou, deu a volta, foi lá e fechou geral, assim, total, e voltou. Aí eu falei, essa daí que é a privacidade dela mesmo. Ela quer a privacidade dela, né? Então, assim, é muito mais os pais que querem estar ali para verem tudo, ouvirem tudo, participar de tudo, e não é a criança. O pai e a mãe que querem. A criança Sim. mesmo faz a questão. Imagina o Mas quanto eles ficam ansiosos, né? Para depois saber como é que foi, o que aconteceu, né? Deve ser difícil você controlar a ansiedade deles depois, né? E aí, o que você e quando achou do meu filho? Como é que foi? Você acha que tem jeito ou não tem jeito? Como é que é? eu falo, você é que vai me dizer como é que ele tá. Inclusive, me liga e me dê um feedback. Eu preciso saber como é que ele tá. Thaís, mas e aí? Eu falei, e aí nada, seu filho tá aí, tá maravilhoso, vai viver a vida. Mas Thaís, não tem o que conversar. Né? Não é Aham. porque é uma criança que a gente tem que, olha, porque é assim, assim. Não. É aquilo que eu te disse. Se eu preciso dar uma orientação, um cuidado a mais, ou proteger aquela criança de alguma forma, aí sim, eu falo. Agora, se não é necessário, não é necessário. E aí, quando acaba a sessão, que a criança volta para os pais ficam assim. Às vezes eles não falam, e aí, o que aconteceu? Mas eles ficam. A linguagem não Para criança verbal tá toda, contar, né? tá toda me dizendo assim, Thaís, me conta, me conta. E aí, às vezes, eu falo assim, depois eu te ligo, sem a criança perceber, Aham. fora, porque senão ele não quer nem ir embora, ele quer esperar eu contar como foi. E aí eu fico assim, então tá, se precisar de mim, não sei o quê. Né? E eles lá empacados, não vão embora, não. Ai, gente. É engraçado isso, né? E aí depois, então, é que você fala com eles, porque se você falar antes, acredito que tira até aquela credibilidade. Você falou para a criança que você não vai contar, né? Que você vai manter o sigilo e você fala na frente dos pais ali, e ela acabou, não vai confiar mais em você. Eu perdi aquela criança. Se ela precisar de mim futuramente, eu não sirvo mais para ela, porque eu não mantive a minha palavra. Né? Então Exatamente. não tem essa, não. E aí eu ligo pro pai, quando eu falo que eu vou ligar depois, eu faço o gesto, depois a gente conversa, eu ligo e falo, olha, relaxa, vamos esperar os dias passarem, observe a criança e tá tudo. Mas, Thaís, é só isso. Simples assim, né? Simples assim. E aí são quantas sessões normalmente, Thaís? São que você atende? Renata, essa pergunta eu escuto todo dia. Não tem como eu precisar dizer assim, olha, são duas sessões, 3 sessões, a gente faz Varia de 3 cada encontros. caso. Varia, mas eu posso te dizer que com criança é muito rápido. Muito rápido. Então é Por mais quê? rápido que com adulto normalmente. Muito rápido. Primeiro que a criança não tem anos de problema É para a gente sair verdade. fazendo, ressignificando. Não. Mas né, eu Aham. digo por isso. Eu observo e a criança ela não tem aquela crença de, nossa, é tão difícil mudar. Sim. O Ela não adulto tem tem. tantas crenças limitantes, né? Não, e ela também não pensa que é difícil mudar. Para ela, o mundo é cheio de possibilidades. Então, eu posso. Aham. É A um criança leque não aberto. a criança não fantasia que ela pode muitas coisas. Então, Sim. ela também pode resolver aquela questão. Então, por não acreditar que é difícil, que é demorado, que como assim, de uma hora para outra, eu vou resolver esse problema muito sério, ela não acredita nisso. Sim. Então, por conta disso, né, dessa falta dessa crença, né, ela acredita que tudo é possível, é que é muito bom, é rápido, né? Ah, Thaís, mas quantas Uhum. questões? Pode ser uma, pode ser duas, mas é rápido, eu digo que é rápido. E é rápido mesmo. Interessante. E aí você faz a regressão também, Thaís, com elas? Também, aí as pessoas ficam me olhando e falam, Thaís, mas regride como? Porque é um espaço tão curto ali da vida, né? É isso que eu pensei, né? 5 anos, né? Você tem 5 anos É. de vida, até a partir de onde ela realmente lembra, também já tem um espaço, né? Vai ser depois dos 2, 3 anos, né? Então ficou aí Lembra 2 anos para ela lembrar de. mas faço. A regressão não é meu carro-chefe. Não é, né? Não, na hipnoterapia infanto-juvenil. Aliás, na juvenil, sim. Na infantil, não.
Mas eu uso bastante, mas não é meu carro-chefe. A gente consegue Aham. trabalhar, ajudar usando outras ferramentas Das que não ferramentas. necessariamente a regressão. Mas fazemos a regressão totalmente adaptada e é muito legal. Interessante, muito interessante, né? A partir, então, a gente já falou aqui de qual idade e você falou para mim que a criança ela dá menos trabalho do que o adulto. Isso foi outro ponto que eu achei muito interessante. Assim, algum caso muito relevante que você tem assim para contar de sucesso que você realizou e que deu certo? Nossa, tem um caso, Renata, que ele me marcou muito e me surpreendeu muito positivamente. Igual dessa criança de 2 anos e 3 meses, de um Ah, menino de. Eu não me lembro se ele tinha 11 ou 12 anos, mas a mãe dele me ligou e disse assim: Olha, Thaís, me indicaram você. O meu filho tem um problema de um tique nervoso. Ele treme muito, 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 muito. E me disseram que é emocional e eu vou levá-lo para você. Aí eu falei, não. Aí eu pensei, meu Deus, o menino treme muito, como assim que eu vou resolver isso com o menino? Eu falei, não, não traz para mim, não. Primeiro, eu quero que você vá no neurologista, vá aham. no médico assim, assim, assado. Aí ela falou, olha, mas ele não é só isso, não, tá? Ele tem depressão, ele tem problema com insônia, ele já Quantos foi lá no anos, desculpa? 11 ou 12, não me lembro. Nossa, muito novinho, né? Ó, muito novinho. Aí ela falou assim: olha, ele tem depressão, ele toma remédio psiquiátrico, ele tem insônia, ele não tem amigos e ele treme muito. Aí eu pensei, meu Deus, é muito pra mim, né? Aí eu falei: não, eu não vou atender, não. Primeiro você vai descartar todas as possibilidades desse tremor dele. Se é algum problema fisiológico. Então, depois Sim. que você descartar tudo, aí você traz para mim. Não, Thaís, a gente já virou o menino do avesso, já fizemos todos os exames e ele não tem nada. E eu falei, não, e eu enrolando, enrolando. Eu falei, não vou atender, não. E aí, quando eu não tive mais saída, eu falei, então tá bom, então traz para mim. Aí, quando o garoto chegou com a mãe, ele tremia Ah, muito, assim. Eram tiques nervosos que não eram espaçados, não. Era, sabe, muito, 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 sei. muito mesmo. Aí chega, me deu um frio assim por dentro quando eu vi. E eu fiquei com muita pena porque ele tinha vergonha de sair de casa, as Ah, pessoas ficavam imagina. indo para ele na rua. Então, assim, ele sofria muito, a mãe sofria muito, o pai sofria muito, a avó, a família inteira em sofrimento, e sem contar a criança, né? E Imagina, aí, né? isso. Aí eu fiz a sessão com ele nesse dia, e quando a gente terminou, Renata, foi incrível. Ele não tremia. Ele tava sem dar um tremelique. Nossa. Zerado, zerado. A mãe dele ficou com o olho desse tamanho quando ele saiu do consultório e foi para a sala de espera encontrar a mãe. Ela ficou espantada. Mas E o que que aí, era, Thaís, que causava isso? Agora eu fiquei curiosa. eu trabalhei com ele uma ferramenta que ele não precisava ficar se expondo. Então, eu não sei. Ele resolveu com ele mesmo ali dentro, as questões Ele dele, os resolveu sentimentos com ele dele. mesmo. Deixa eu tomar uma água aqui. Peraí. Nossa, muito E interessante esse aí, caso. e aí a mãe dele falou assim: nossa, vamos tomar sorvete? Porque ela falou assim: quando a gente sai da terapia, a gente toma sorvete. E aí eles foram tomar sorvete e tal. E eu fiquei impactada, né? Aí, quando foi à noite, ela me ligou e falou assim: olha, Thaís, ele voltou a tremer. Só que ele voltou a tremer bem menos do que ele tremia antes. Aí eu falei: que bom. Mas se ele parou de tremer lá no consultório, é porque esse negócio não é fisiológico, é emocional mesmo. Ele Aí tem eu falei: controle olha, sobre isso. Uhum. isso. Aí eu falei, olha, faz o seguinte, traz ele para mim na semana que vem para eu fazer uma segunda sessão. Eu quero fazer um reforço com ele. E aí, nessa segunda sessão, eu conversei com ele sobre ele ter parado de tremer, sobre ele voltar a tremer, trabalhei de novo. E aí, na ferramenta, ele me disse, sabe o quê? Que tremer era bom, porque ele não gostava de ficar entediado e nem de arcar com as consequências das escolhas que ele fazia. Ou seja, quando ele era irresponsável e ouvia uma bronca da mãe ou do pai, o que ele Ah, fazia? Começava a tremer para se distrair e não lidar com aquele tédio ou com aquele sentimento ruim de cobrança dos pais.
Para se distrair, para tirar o Pra foco se, dele daquilo. pra se Nossa, olha distrair. só. Aí eu falei assim, então tá bom. Então, se você tá escolhendo tremer, a gente não precisa mais trabalhar. Você pode continuar tremendo e tá tudo bem. Tudo bem mesmo, tava tudo bem. Porque ele Aham. foi bem, né? Aí eu falei, você já sabe que você tem recursos para não tremer, mas conscientemente escolhe tremer, né? Para se distrair. E Sim. tá tudo bem para mim. Aí ele foi embora e eu falei para a mãe, eu falei, olha, ele diz que prefere tremer. Não falei em detalhes de nada, porque ela ia ficar em sofrimento. Ai, faz de novo, faz outra sessão. Falei, Aham. então, não se preocupe com ele, deixa ele tremer. E não traga mais para mim e não alimente essa esperança de que eu vou ajudá-lo, porque ele está optando por isso. É uma Aí escolha ela, dele. Thaís, eu te agradeço, você tentou, tá ótimo. Aí, passados uns 4 meses, ela me liga de novo. Thaís, o fulano quer ir em você. Eu falei, mas eu não vou atender ele mais. Não, mas ele disse que quer ir no seu consultório, que ele está precisando de ajuda, que ele está querendo melhorar o foco dele na escola. Aí eu falei assim, você lembra que ele disse para mim que não ia resolver aquela questão? Não, Thaís, eu esqueci de te contar. Ah, Ele tremeu uns 2 dias, já tem uns 4 meses que ele não treme nada. Aí eu falei, eu não acredito. Como nossa. que aconteceu isso e você não me contou? Como que ela não contou o principal? Não contou. Aí já tinha uns 4 meses que ele não tremia. Olha que E aí, incrível. o que aconteceu? Eu acho que em casa ele refletiu sobre as escolhas que ele estava fazendo e falou: gente, mas que bobeira! Olha o sofrimento que eu tenho quando eu tremo, né? Porque as crianças fazem bullying, as pessoas ficam me apontando na rua, e isso e aquilo. Aí ela falou Mas assim: isso ele Thaís, chegou a essa conclusão sozinho? Ou você sozinho. trabalhou lá na sessão, uma visualização, Não, ou nada? não, eu trabalhei muitas coisas, mas essa conclusão, Essa ele chegou conclusão foi sozinho. Porque dele. eu falei, você está escolhendo isso, para mim, tudo bem. É a sua vida que vai continuar como tá e a minha vai ficar também como tá. Então tá tudo Aham. bem. Entre nós dois tá tudo certo. Só que ele refletiu. E ela falou assim, Thaís, não é só isso não. Já tem uns 4 meses que ele não treme nada. Ele não toma mais remédio antidepressivo. Ele tá cheio de amigos na escola. Ele tá uma outra criança. Aí eu falei, eu vou bater em você. Como que você não me fala isso? Aí eu falei, tá, e se ele tá ótimo, o que que ele quer fazer aqui? Não, ele disse que tá precisando melhorar o foco. Aí ele foi Ah, lá. olha só. Aí eu Ele que olhei pra quis, ele e né? falei assim, você tá de brincadeira, né? O que que você veio fazer aqui? Não, é porque eu quero trabalhar o foco e não sei o quê. E a psicóloga da minha escola, ela quer o seu contato, porque a psicóloga já tinha tentado ajudar e não teve E muito não tinha efeito ali, conseguido. né? O ambiente, não sei o que que aconteceu, né? E aí Aham. ela, olha, a psicóloga quer o seu cartão, ela mandou perguntar quanto que é a sessão, aí eu falei, calma, fala para ela me ligar que eu converso com ela. Ah, e a amigo quer o seu cartão. Aí ele saiu lá do consultório cheio de cartãozinho, com meu telefone, meu cartão de visita, para distribuir. Então, esse caso foi muito impactante por isso, porque, Que assim, legal. era, na minha visão, um caso bem desafiador, Bem né? desafiador, né? É uma chegada bem impactante. Bem, e ele saiu do consultório dizendo para mim que não vai resolver, né? E Sim. depois pensou direito. Foi uma Então, escolha consciente, né? O tempo todo o tremer era uma escolha consciente dele, né? eu acho que no início era inconsciente e depois que se tornou consciente, ele resolveu que não era uma boa Ele escolha. resolveu que não era uma boa escolha, que as consequências não eram tão boas, né? Não, Que não. legal, Mas que aí legal. ficou, mas aí agora é assim. Ele tem qualquer problema, ele corre lá em mim. Aí eu falei, para de vir aqui, porque você está ficando mal acostumado. Você É, não porque faz a começa a sua. criar uma dependência também, né? Aí eu falei, pode parar. Aí, sei lá, 6 meses que ele não aparece. Mas aí a mãe dele achou tão bom que é assim: você tá com algum problema? Você mesmo pega seu telefone e liga para ela. Eu não vou ligar. Aí ele mesmo me liga, marca, vai, alguém leva, né? Ou o pai, ou a avó, ou a mãe, o pai Uhum. deposita o dinheiro da consulta e eu falei, gente, esse menino tá muito independente pro meu gosto. Ai, que legal. Olha, a Valentina, ela perguntou lá atrás, Valentinina, desculpa. Uma criança de 5 anos pode deixar a chupeta ou o bico? Então, você trabalha isso também nas suas sessões?
Ai, olha, nunca peguei um caso assim, mas a criança quer largar o bico? É a mesma história aí do menino que treme, né? É, a criança precisa desejar, Ela né? precisa querer. Ó, É. o Everton tá perguntando, a Thaís vai nos visitar na Córtex, Ah, na a- Cortex, sim. dia 26. Gente, eu vou? Entre o Não dia sei vinte e não, seis de janeiro a 2 de fevereiro, a nossa próxima turma, semana que vem. sério. Você pode vir nos Olha, visitar aqui nesse período ou tá muito em cima, Thaís? Seria um prazer te não, receber aqui. não, eu tenho compromisso no final, em fevereiro, mas a partir do dia 10. De repente, vamos conversar isso aí. De repente, Olha, vai é um ser um pulo, prazer né? receber você aqui, até para a gente poder ter um tete a tete sobre umas novas oportunidades de curso aqui na Cortex Academy, né? De hipnose para Isso. crianças, já que é um tema que a gente vê que atrai, que as pessoas gostam, que a gente viu que teve bastante interação, muitas perguntas, e realmente é um tema interessantíssimo, né? Para quem tem filhos Demais. ou para quem gosta de trabalhar com crianças, é muito É, legal. e, Renata, falta muito profissional que atue nessa área no mercado. É dificílimo achar Acredito. alguém que trabalhe com crianças. Acredito e tenho até uma dúvida que é minha, Thaís. Você acredita que o fato de você ser mulher, isso facilita a confiança desses pais em levar os seus filhos, as suas filhas? Porque eu acredito que talvez a mulher tenha uma vantagem aí, não? Eu acho que facilita, sim. Agora, saindo do papel terapeuta e falando como Sim, mãe, eu me sentiria mais tranquila com uma terapeuta mulher. exatamente. Mas nada impede de um terapeuta homem ter muito êxito nessa área. E, assim, para Sim, se ele for segurança, uma pessoa reconhecida, uma pessoa já com a credibilidade construída, né, uma confiança, ele vai ser sim, recomendado e vai também conseguir ter seus clientes. sim. E outra coisa, ele pode colocar câmera, né? Os pais na sala de espera Exatamente. podem visualizar, câmera sem áudio, né? Só a Aham, câmera. Então, sim. os pais podem, da sala de espera, visualizarem tudo que está acontecendo ali dentro. Então, eu acho que esse negócio de ser homem ou mulher interfere. Eu acho que eles precisam deixar os pais seguros. Exatamente. Passar essa confiança aí é fundamental, né? Tem alguns Uhum. hipnoterapeutas que colocam até a janelinha, né? Aquela janelinha na porta que só quem está de fora que vê de dentro, né? Também tem. Pode ser uma alternativa, né? Uhum, E, exatamente. e outra, o pai e a mãe, eles precisam estar muito confiantes naquele profissional e muito seguros daquele, sabe, eu estou entregando ali o meu bem mais precioso, que é o meu filho, eu preciso saber para quem que eu estou entregando, né? Entre Aham, aspas. exatamente. Então, quando os pais se sentem seguros, a criança também chega para você muito segura daquele ambiente e de quem você é. A Agora, se os segurança pais dos pais passa para o filho, né? sim, porque o pai e a mãe, querendo ou não, talvez até sem palavras, ele está demonstrando para a criança que está levando a criança para um ambiente seguro, Aham, né? Então, o pai ou a mãe está inseguro, de certa forma, aquela insegurança vai ser percebida, sim, o tempo né? todo. E a gente sabe que o ambiente para se trabalhar com a hipnoterapia, ele tem que ter 100% seguro, senão não tem a entrega. Não tem, aí não acontece nada, né? Então, Ah, fundamental isso mesmo. Vamos ver se a gente tem mais perguntas, que nós estamos com o tempo aqui já acabando. eita, nem vi passar. Menina, a gente conversa e o tempo passa voando, ó. Deixa Isso eu abrir a aí. caixinha de perguntas aqui, Thaís. Gente, abre aí. Tem muito aluno meu aqui. Um beijo A para cada um de Cortex, vocês. a Cortex ensina como atender crianças? Sim, a própria Cortex, né? Nós temos aqui o curso que ele vai ter tanto a ciência, né? A ciência da hipnoterapia, quanto a parte de neurociência aplicada à clínica. Então, aqui a pessoa já sai completa para realizar atendimentos para qualquer público, seja criança, seja adolescente, seja mulheres, né? Então, aqui nós vamos ter esse curso completo, essa imersão de 8 dias, e a pessoa sai apta, o profissional já sai apto para trabalhar, inclusive com crianças. É claro que para quem quiser nichar, se especializar, também vamos ter essa opção, né, de ter um curso específico para quem quer trabalhar com crianças, curso específico para quem quer trabalhar com gestantes.
né? E para esses tipos de nicho também. Aí tivemos outras perguntas aqui, ó. Como fazer uma criança de 5 anos? Essa daí a gente já respondeu. O telefone da Cortex, perguntaram, eu acho que já está disponível aí, né? Renata, alguém perguntou aqui, e quando a criança quer que os pais fiquem dentro da sala? Tá lá em cima. Ficou. Ah, sim, acho que eu pulei Aqui, ó. essa. E quando a criança quer que a mãe participe da sessão, ou seja, ficar na sala vendo a sessão, você deixa. Né? Então você precisa deixa? aprender. Ah, se a criança quiser, sim, né? Se ela fizer questão, eu deixo. Então, assim, o terapeuta infantil, ele tem que aprender a trabalhar com o público, com plateia ali. Sim. Porque se for preciso, você vai fazer o seu trabalho com plateia te observando. Então, tem que aprender isso, tem que desenvolver essa habilidade. Mas são casos mais... são menores, né? São menos chances disso acontecer. Normalmente é o que você disse, a criança quer estar sozinha com você ali, né? Ela se sente mais à vontade, até porque muitas das coisas envolvem os pais, né? Muitos dos problemas dela acabam envolvendo os pais. Então, como que ela vai dizer isso, assim, na frente, né? É mais complicado. Pois é. E, assim, a gente sabe, por mais que nós pais amemos os nossos filhos, porque às vezes a gente fica se culpando de que está fazendo algo errado. Eu falo assim, dê o seu melhor, creia que você está dando o seu melhor e seja o que Deus quiser. Porque às vezes você tem 2 filhos, você fala A, um entendeu B, o outro pergunta por que C, né? Então é a forma como cada um vai compreender e interpretar aquela mensagem que foi passada, né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa também, né? Também, e assim, tem tantas coisas acerca da parentalidade que os pais precisavam saber para minimizar o sofrimento das crianças. E a gente estuda, né, para ser um profissional bom na nossa área. Sim. A gente faz curso, a gente compra livros, a gente se dedica para a gente melhorar, para ser um melhor advogado, uma melhor médica, para tudo. E por que não para ser um melhor pai e mãe, né? Exatamente. E aí é o autoconhecimento, né, Thaís? Eu acho que a base para que a nossa criança, os nossos filhos tenham uma saúde mental, uma saúde emocional, a base é a gente ter a nossa saúde mental primeiro, né? Então, isso que eu falo, assim, vocês que querem ser pais, pretendem ser pais ou já são pais, né? Procurem ter uma boa saúde mental primeiro para que você consiga fazer o seu filho ter depois a saúde mental deles também. Então, isso é que é fundamental, né? Eles enxergam a gente como exemplo o tempo todo. Então, é fundamental que a gente procure isso, né, Thaís? Verdade, é verdade. É prioridade na nossa vida. Prioridade. Bom, estamos aí há 1 minutinho. Queria agradecer, Thaís, você ter aceitado o convite por estar aqui hoje. Acho que a live foi sensacional. Vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir, quiser marcar ainda alguma amiga ou amigo ou outra pessoa que se interesse, marca lá, vai ficar gravada aí no perfil da Cortex. Então, muito obrigada, Thaís, pela sua participação aqui. Foi ótimo, muito esclarecedora e a Cortex está esperando você aqui para a gente ter um tete-a-tete aí sobre planos futuros. Tá bom? Legal. Brigadão, viu, pelo convite. Precisando de mim, só ligar, tá? Tô aqui. E Obrigada. Se alguém também quiser deixar pergunta lá, depois você me passa que eu respondo. Pode deixar. Beleza. Obrigada a todos. Boa noite para vocês. Obrigada, Beijão, Thaís. Boa noite. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.